Dangai, na aula de hoje eu vou te ensinar o soco Gyakuzuki, soco contrário ou soco oposto, muito utilizado no Karatê. Você verá que esse mesmo soco ele tem características diferentes no contexto que ele será inserido. E no final eu vou fazer aquela correlação desta aula com os documentos oficiais da escola para aqueles professores da educação física escolar que precisam trabalhar lutas do mundo, mas não tem muita segurança porque não teve essa vivência na sua graduação. Para você que não me conhece, eu sou o professor Natal. Todas as semanas eu estou produzindo videoaulas para pessoas iniciantes que não têm acesso a uma academia ou a um professor de karatê aí na sua região. E como eu já falei, para esses professores da educação física escolar que precisam trabalhar lutas do mundo, principalmente atendendo às normas da BNCC. Eu já tenho aula aqui no canal do Shokuzuki, que é um soco parado. Depois nós fizemos o Oizuki, que é um soco em deslocamento ou em movimento. E hoje nós vamos fazer o Gyakuzuki ou Gyakutezuki. Gyaku significa contrário, perna da frente. Aqui é Maitezuki, aqui é Gyakutezuki. Eu vou fazer ele um pouquinho parado para você entender. Faz essa rotação aqui, ó. Uma mão supinada e a outra pronada. A mão da cintura, altura da costela, voltada para cima. A mão da frente, voltada para baixo. Elas fazem essa rotação para ganhar velocidade também, tá? E o soco não é só com o braço, você utiliza todo o corpo, concentração, perna, veja os dedos, eles agarram no chão para que você tenha energia e faça a execução bem feita, seja na defesa, seja no ataque, no chute ou até mesmo para se locomover. Eu vou fazer esse soco aqui de frente para você entender melhor. Na base Zenkutsu Dachi. Também já tem uma aula aqui no canal falando sobre essa base. O interessante é que se você não aprendeu a base, você vai ter dificuldade, porque são muitas informações ao mesmo tempo. O ideal é que aprendesse uma por uma, né? Um passo a passo para que fique mais fácil, né? Não uma aprendizagem fragmentada, mas que seja mais fácil do seu entendimento, porque eu suponho que eu estou trabalhando com pessoas que não conhece nada ou conhece muito pouco de karatê. Então vamos lá, Zenkutsu. Eu vou fazer esta dinâmica aqui, repetindo as mãos, veja que é da mesma forma que eu estava em pé. Então nós temos aqui Maite, Gyakute, Maite, Gyakute, tá? Vou abaixar um pouco mais, 1, 2. O ataque está sempre no centro, ó. Não é na lateral, sempre no meio do corpo. Pode ser, utilize o seu corpo como referência, se você estiver treinando sozinho. Agora, se estiver batendo num saco de pancada, aí fica mais fácil. Sempre no centro. Não esquece, o iniciante ele tem dificuldade de fazer esse movimento. Ora ele está com a mão para cima, ou ora essa mão está para baixo, tá? Mas você vai fazendo o quanto você achar que é o suficiente. Só vou trocar a perna. Vou repetir um pouco aqui. Maite, Gyakute. Veja que o Zenkutsu, a base fica 60% do peso à frente, 40% do peso atrás. As pernas estão alinhadas com os ombros, tá? Isso. Você pode, à medida, você só vai colocar força quando você perceber que as mãos não estão de qualquer jeito. Detalhe importante relacionado aqui ao Seiken. Você utiliza essas duas falanges e não essa parte da mão. Aqui você tem um alinhamento maior, evita fraturas, tá? Não quer dizer que não possa fraturar, só que fica mais difícil. Enquanto que se você bater em um local duro, você pode fraturar a sua própria mão, tá bom? Eu vou fazer agora aqui na horizontal, mas o processo é o mesmo. Veja os Zenkutsu. O peso está na frente, um pouco atrás. Vou fazer aqui está no Maite, Gyakute. Maite, Gyakute. Veja que os cotovelos, como que eles estivessem
atacando alguém lá atrás. Ó. Ó. Detalhes importantes. Não deixe isso aqui bambo. Se você bater forte, você pode destroncar. Aqui o cotovelo, aqui é difícil machucar, mas se tiver destravado, a hora que você bate, ele vai flexionar. E o ombro também, você pode lesionar o ombro se você não estiver concentrado. Ó. Deu para entender? Quantas vezes você vai fazer? O quanto você achar necessário. Aprender, a gente aprende com uma aula. Agora, aperfeiçoar, melhorar, aí requer muito treino. Isso tudo vai depender da sua vontade e da sua dedicação. Agora eu vou fazer em deslocamento. Ele é muito utilizado para fortalecer as pernas, concentração, desenvolver a atenção, o equilíbrio estático e dinâmico. Quando você faz esses movimentos, você acaba perdendo o equilíbrio, mas você... Aí entra um outro equilíbrio que é o recuperado, ou seja, quando eu desequilibro e me reequilibro. E depois eu vou te mostrar ele saltitando, uma forma mais dinâmica que é muito utilizado na luta propriamente dita do karatê. Veja que aqui eu defendo Gedanbarai e contra-ataque Gyakuzuki. Agora eu já saio direto, mão contrária. Para virar eu sempre dou uma olhada. Defende, contra-ataque. Agora eu vou fazer direto, sem contagem. Quantas vezes você vai fazer? O quanto você achar necessário. Vou fazer agora aqui na vertical e observe que você tem esse deslocamento de lado. Você vai para frente, mas sempre desloca com as pernas principalmente, fazendo um zigue-zague. Isso te ajuda na postura, na recuperação do equilíbrio, tá bom? Sempre no último movimento você pode acrescentar um grito, que no karatê é conhecido como kiai. Kiai pode ser um grito seu, pode ser kiai, mas tem que ser uma coisa que venha de dentro. Você pode utilizar o kiai para intimidar a pessoa ou mesmo para liberar a energia, a raiva ou para potencializar o seu golpe. Sempre é na hora do impacto. Contraindo tudo, para que toda a energia seja descarregada no alvo. Agora eu vou te passar o Gyakuzuki, é o mesmo soco, só que com outra dinâmica. Essa dinâmica aqui é muito utilizado no kumite. Kumite significa luta. Aí nós temos outras denominações. Se for Shiai Kumite é luta de competição. Se for Jiu Kumite é luta livre. Mas não é luta livre no sentido de agarrar livre que vale qualquer golpe. Desde cotovelo, joelho, soco no rosto, torção, projeção. Eu vou detalhar um pouco mais aqui o Shiai Kumite, que é luta de competição. Se você um dia for participar de uma luta de competição, você precisa ver o regulamento. Existem organizações que permitem nocaute.
Já tem outras organizações que, se o atleta nocautear o outro, ele será desclassificado e o vencedor será aquele que foi nocauteado. Por isso que gera muita polêmica. Dá uma olhadinha aqui no meu posicionamento, veja que eu estou quase em pé, só que as pernas estão semi-flexionadas e eu estou em forma de balanço. Isso vai fazer com que facilite a impulsão, a minha projeção para atacar ou para atingir o alvo. Veja que ele está distante, dificilmente eu vou alcançar utilizando o Kihon tradicional, ou seja, para fazer kata. Aqui é outra dinâmica, como eu havia te falado. Então eu faço essa projeção e eu posso repetir do mesmo lado ou eu me posiciono já do outro lado, saltitando para ficar difícil de se atingir. E sempre vou fazer essa projeção e rápido, jogo de cintura. Ó, observe aqui, ó. Isso faz com que você aumente a potência do seu golpe. Veja que eu passei aqui várias fases. Parado, depois parado na base, depois em movimento, movimento sem contagem e depois saltitando e atacando o alvo. E veja, existe uma grande diferença quando você ataca um alvo parado. Agora, imagine você atacar alguém que também está te atacando. Aí o seu emocional precisa estar bem trabalhado. Por isso que karatê ou as artes marciais você não aprende, não fica tão bom em 6 meses, 1 ano. Você precisa de muito treinamento. Aprende, aperfeiçoa. Aprende, aperfeiçoa. E agora eu vou fazer aquela correlação deste golpe com a educação física escolar, principalmente com a BNCC, para aqueles professores que precisam trabalhar lutas do mundo. Esta mesma aula ela pode ser trabalhada tanto nas dimensões conceituais, procedimentais ou atitudinais. Vai depender do foco que você quer desenvolver. Eu vou deixar aqui uma sugestão pronta da dimensão conceitual. Você pode trabalhar com uma metodologia ativa, como por exemplo a sala de aula invertida. Antes mesmo de você passar este golpe para os seus alunos, você pede para eles pesquisarem sobre o Gyakuzuki, o soco contrário do karatê, para que eles tragam essas informações e aí você junta com essas que eu te passei, você vai ver que melhora muito a qualidade e a participação dos seus alunos na sua aula. Mas se o seu foco aí não é conceitual, veja que você pode trabalhar com procedimental. E quando você deve utilizar uma dimensão atitudinal? Por exemplo, o que o seu aluno vai fazer com esse golpe? E se você chegou até aqui é porque esse conteúdo é interessante para você. Se inscreve aqui no canal, curta, compartilhe, avise seus amigos e até a próxima semana. Ups!